Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo com a Rádio Bandeirantes, São Paulo, do Brasil. Várias vezes, conversando aqui, no Acontece, o Ronald e eu falamos da clara exigência de Bolsonaro para apoiar um candidato à presidência da República. Mas não era algo que Bolsonaro explicitasse, dissesse abertamente, né? Mas estava ali, óbvio que, ao mesmo tempo que mantinha e mantém a história de que é candidato, o que é uma lorota, né? Mas, ao mesmo tempo, o recado era mandado para os pretensos candidatos. O compromisso com o indulto. Mas não só. Também com a montagem de uma equipe que passará, em alguma medida, em alguns cargos, pelo crivo de Bolsonaro. Isso está claro. Vem o Zema e promete o indulto. Vem o Ronaldo Caiado e promete o indulto. O mesmo fez Ratinho Júnior. Ora, era a reação que, no entanto, não estava respaldada em uma declaração pública. Mas essa veio também com Flávio Bolsonaro. Conversando, proseando com o pessoal da Folha de São Paulo. E na sua prosa na Folha, ele deixa claro. Bolsonaro vai apoiar quem se comprometer a indultar. Porém, ele foi além. Ele disse, digamos que o indulto seja concedido ou que, é uma possibilidade alternativa, que o Congresso aprove uma anistia e que o Supremo diga nada disso. Volte todo mundo para a cadeia, porque essa decisão não está respaldada na Constituição. Nesse caso, disse Flávio Bolsonaro, o presidente que indultar, ou se o Congresso anistiar, mas deve ser alguém no comando do Executivo que imponha essa decisão, à força, ao Supremo. Ora, você pode contestar decisões do Supremo. Você pode reunir elementos que apontam para uma ação deliberadamente inconstitucional de um ministro do Supremo. E aí você o denuncia no único lugar onde isso pode acontecer, que é o Senado, para um processo de impeachment daquele ministro. Não foi isso que Flávio Bolsonaro sugeriu. Ele sugeriu o uso da força. Porém, ciente dos sinais avançados, dos limites ultrapassados, ele falou, não é uma sugestão. Longe de mim. É uma análise do cenário, da conjuntura, disse o Flávio Bolsonaro. É interessante notar que os três candidatos, pretensos candidatos, governadores todos eles, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, não se manifestaram a respeito
dessa declaração, Do Flávio. dessa condição colocada pelo Flávio Bolsonaro. E depois disso houve um encontro do Caiado com o Bolsonaro, Jair, o pai, em Goiânia. Bolsonaro foi recebido no Palácio. A reunião foi restrita aos dois, inclusive parlamentares que lá estavam, o presidente estadual do PL, o Gustavo Gaia, fascinado por QIs, né? Eles não puderam participar. A conversa foi Caiado e Bolsonaro. Mas aí vem as pesquisas. O Zema, a última, ele nem apareceu. Quando aparece, está lá embaixo. Caiado, um dígito. Está na casa de um dígito. Ratinho também. Mudanças ali na... Jair Bolsonaro não está. Está a Michele, ou está o Tarcísio. Muda um pouco para eles. Muda principalmente para o Ciro Gomes. Interessante isso. O Ciro aparece em terceiro em vários levantamentos. Atrás de Lula e desse candidato. Ou Bolsonaro, que não vai concorrer, O Tarcísio. ou Michele, ou Tarcísio, ou Eduardo Bolsonaro. Aí o Ciro aparece em terceiro. E desses governadores todos, nós falamos de 3 que não podem buscar a reeleição. Já estão no segundo mandato. Só o Tarcísio, o quarto, é que pode. O Zema disse que não tem vocação para o legislativo, que o negócio dele é executivo. Resta, pois, ele não pode concorrer ao governo de Minas, ou ele tenta a prefeitura daqui a 2 anos, ou de Araxá, ou de Belo Horizonte, ou daqui a 3 anos, ou ele tenta a presidência. E ele não é do partido do Bolsonaro, ele é do Novo. Nada o impede de ser candidato, disputar o primeiro turno. Mas, para receber o apoio do Bolsonaro, o cara vai ter de mostrar alguma viabilidade eleitoral. Mas com apoio ele vai dar um salto. Não, você tem de ver de onde o cara parte. Porque há outros que querem, que apresentam a mesma disposição para o leilão. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Apresentam a mesma disposição e partem de um ponto mais alto. O Caiado, que tem uma questão partidária, porque há muitas dúvidas se o partido vai ter candidato próprio, ainda mais agora com esse gigantismo dessa federação, e o Caiado só seria opção do Bolsonaro se não houver outras, né? Há um histórico de choques, de divergências. Então, há aproximações que interessam a ambos, reaproximações, contatos, conversas, mas o passado está lá. O passado está lá. As ofensas estão lá. E o Ratinho Júnior, mesma coisa. Entrou no leilão, topa, mas tem de melhorar nas pesquisas. O Tarcísio é outra história. Ele já aparece lá em cima. Porque o governo... Com ponto de partida muito alto. O que o Bolsonaro está dizendo? Mesma ladainha. Não, o Tarcísio vai ser candidato à reeleição e eu serei candidato à presidência. Como esse trecho da fala, eu serei candidato à presidência, é visto como fantasia, a outra parte também pode ser.
O outro trecho, ele será candidato à reeleição, também pode ser fantasia. Opções. Poupando para a hora H, para evitar apedrejamentos prematuros ou a antecipação do apedrejamento. Então deixa para abril. Segunda opção. Bolsonaro decidiu levar a sua candidatura até ao limite, ou seja, até que o TSE diga: não, você não é candidato. Houve 3 condenações, uma delas foi anulada, ficaram 2. As penas não são somadas, não são 16 anos como inelegível. Mas não é irrelevante haver 2, porque se um deles, mais um, é anulado, ainda há o outro. E não bastasse tudo isso, há um processo. Ele é réu em algo muito mais grave do que aquilo que levou o TSE a condená-lo. Muito mais grave. Ele está no processo como réu, acusado, pois, de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado de Direito, enfim. E ele, quando fala do processo, ele dá como favas contadas. Ele não diz: não, tenho certeza que eu vou ganhar. Não, não. Ele dá como favas contadas que será condenado. Mas mantém, paralelamente, a história de que é candidato. Se ele levar esse troço até o meio do ano que vem, o que será do Tarcísio em abril? Quando ele terá de deixar o governo do Estado de São Paulo para concorrer à presidência. Ou não deixar o governo do Estado de São Paulo e concorrer à reeleição. Há uma terceira hipótese. Deixar o governo de São Paulo e depois se apresentar como candidato ao governo de São Paulo, que foi o que o Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul. São as opções. São as opções. Mas essas são as exigências de Bolsonaro. Inclusive, o evento do qual participou Bolsonaro e no qual esteve Tarcísio de Freitas, aquela feira internacional de produtores de carne, né? Criadores de gado de corte, em Presidente Prudente, a feira da cadeia produtiva de carne. Né? Os pecuaristas disseram, e aqui um grupo de pecuaristas, um grupo que apoiou o Bolsonaro no seu governo e pós-governo, mas disse o seguinte: ó o relógio, tá andando. Tem de parar com essa história de que é candidato. E eles querem que o Tarcísio seja apoiado. Mas aí entra a ação do que é muito mais forte do que esses setores isolados, que é o capital financeiro. E sempre lembramos aqui, capital financeiro não é apenas o capital dos bancos e das financeiras. É a fusão desse capital com o capital dos grandes monopólios produtivos, das grandes corporações. Esse é o capital financeiro. E seus barões, os grandes barões, não estão no Brasil. Fora. Não tem nada, não vou votar. Mas o Brasil é área de operação, área importante de operação. E há, claro, os subsidiários. Né? Há um subbaronato nacional. O que esses caras querem? O que o capital financeiro... E aqui não se trata da abstração, né? O capital financeiro como um ente é mais do que isso.
Porque se falarmos apenas os barões do capital financeiro, os capitalistas, os grandes capitalistas, não. É o capital. Porque essa ordem socioeconômica tem uma lógica interna. E essa lógica é imposta, inclusive aos capitalistas. E se eles, aqueles que não aderem, são lançados fora. Aqueles que não compreendem os novos movimentos, as novas necessidades dessa lógica interna, que constrói inevitavelmente monopólios e um sistema político imperial, isso é inevitável. É da natureza da ordem capitalista. E a finalidade invariável é a acumulação. O sistema, ele não foi pré-concebido para isso. Mas a sua lógica não permite variações nessa grande finalidade invariável. E em alguns movimentos que se repetem, embora em circunstâncias diferentes, peculiaridades diferentes, mas sempre produzindo monopólios, sem eliminar a concorrência em níveis menores, até para que a concorrência diga para onde o monopólio deve crescer, que novos setores ou que novos investimentos devem ser absorvidos pelos monopólios. Isso é algo grande demais para que alguém julgue que está no controle. Mas, hoje, a lógica do capital, em países como o Brasil, como a Argentina, como a Austrália, e até em grande parte da Europa, é a restauração, embora em outros níveis, com outro tipo de sub-relações sociais, porque as relações fundamentais são as mesmas. Inclui, inclusive, a exploração, a opressão, a dominação, a alienação. São relações sociais, isso é relação social. Mas é a formação, a restauração de condições ultraliberais da relação entre capital e trabalho. E da relação entre o capital e o Estado. A apropriação da riqueza pública pelo grande capital e a elaboração e consolidação de um sistema que garanta o Estado subjugado ao grande capital permanentemente. E o Estado cumprindo a sua função dentro do capitalismo, que é defender os interesses da classe dominante e garantir a manutenção dessa ordem. Em certos momentos, foi preciso conceder ao Estado o uso de recursos públicos para o bem-estar social, para formar, inclusive, a ideia de um Estado de bem-estar social, como aconteceu na Europa Ocidental. Que é a ideia social-democrata. Ou seja, a transformação sem revoluções, sem a tomada do poder pela classe operária. Em certo momento, interessou para o capital a construção desse modelo em alguns lugares. E com concessões até nos Estados Unidos, em razão da crise de 29, feitas durante o governo de Franklin Delano Roosevelt. E algumas até foram mantidas. Algumas novas construções do novo acordo, o New Deal, do primeiro mandato do Roosevelt. Aquele 4.
E qual é a personificação daquilo que o capital enxerga para Brasil, Argentina, Peru, Bolívia, Austrália, México? É o Milei. Com esse papo furadíssimo de anarcocapitalismo, essa é uma contradição em termos, uma contradição irrevogável. Irrevogável. O capitalismo exige a existência do Estado. O anarquismo abomina a existência do Estado. Essa conciliação pretensamente teórica é uma farsa. E Milei é um portador dessa farsa. De outras também. De outras também. É a ideia do empreendedorismo elevado à enésima potência, radicalizado, realizado em toda a sua extensão. O que, na verdade, é o eufemismo para a eliminação de conquistas. Conquistas, não são presentinhos, são conquistas. A eliminação de direitos que foram construídos exatamente com base na visão de que o trabalhador não participa da riqueza que produz. Então ele tem conquistas que não resolvem esse problema, mas que, pelo menos, amenizam os efeitos desse problema. É a eliminação porque não há riscos. O capital não vê riscos. Inclusive não vê risco, embora alguns construam essa fantasia de que o BRICS é uma ameaça a essa ordem, de que a China é uma ameaça a essa ordem. Não, a China faz parte dessa ordem. Ela está agora no topo dessa ordem. Então não há ameaça. Não há revolução no horizonte. Pode haver germes, né? Pode haver embriões, pode haver situações como revolucionários africanos estão demonstrando, mas não há ameaça à ordem, não há ameaça visível no horizonte. Então, eliminemos as concessões feitas para evitar revoluções. E é isso que o capital projeta para a eleição no Brasil. Em 26. Alguém que personifique. E mais, ele nem se importa, como disse lá o rapaz o Esteves, né? André Esteves, rapaz do setor de finanças e tal, muito próximo dos governos todos. Ele disse, se ficarem Haddad e Tarcísio para um segundo turno, eu vou para a Itália comemorar. Ele não vai fugir, não. Vai comemorar, porque ele vai falar, tá tudo em casa. Qualquer que seja o resultado, tá bem. Então não é que tem que ser uma caricatura como é o Milei, né? Uma figura de quadrinhos como é o Milei. Não. Pode ser alguém que tem um discurso aparentemente social-democrata, mas que faça. E essas serão as exigências, e dentro do capital, porque qual é o trunfo do Bolsonaro? Uma pesquisa atrás da outra, apontando que ele tem 30 e tantos %. Esse é o trunfo. Então os caras olham e falam, o apoio do cara é importante. Então, o que o capital quer é
Porque os critérios de Bolsonaro, se forem ou não observados, se alguém for eleito e der um indulto, isso para os caras é indiferente. Isso para os caras é indiferente. Importa se seus critérios serão considerados e realizados, se seus objetivos serão buscados. Tá na hora de passar por E aí o que eles querem é que a palavra final não sejam apenas as exigências de Bolsonaro, o indulto, o choque com o Supremo, porque isso para eles é um assunto periférico. Então, eles querem que o candidato tenha o apoio do Bolsonaro por esse trunfo que ele possui, do apoio popular, que é transferido para a Michele, que é transferido em alguma medida para o Eduardo e em alguma medida para o Tarcísio, e pode ser muito mais. Como tem o Lula. Como tem o Lula. Os dois estão acima de 30%. Um provavelmente será candidato, o Lula, à reeleição. O outro não será candidato. Então querem o apoio dele. Mas não querem que o apoio dele seja o fator decisivo, ou, sobretudo, que as exigências dele sejam os únicos critérios para a escolha. Ah, esse cara aqui vai fazer tudo que o Bolsonaro quer. Não, eles não querem. Eles querem alguém que se comprometa com o que eles consideram muito mais importante do que as exigências do Bolsonaro, que são os critérios do capital financeiro. E quem quiser o apoio de ambos terá de tentar andar sobre essa corda, meu caro Ronald Gimenez.